O paralítico de Cafarnaum. É sobre esta passagem bíblica que nós vamos extrair algumas lições para nós neste vídeo. Fique comigo porque eu tenho certeza de que você vai agregar valor aos seus conhecimentos. Quando nós falamos acerca do paralítico de Cafarnaum, logo nós esquecemos daqueles amigos que conduziram aquele paralítico até a localidade onde Jesus estava reunido, ensinando a palavra. Pregamos muito acerca daquele texto, ensinamos, mas esquecemos de citar as ações realizadas através daqueles 4 homens que conduziram aquele homem que precisava de uma cura até o local onde Jesus estava. Agora, raciocine junto comigo. Pense junto comigo aqui, aquele homem naquela situação. Aquele homem recebeu uma grande bênção. Ele recebeu a cura da sua enfermidade. Recebeu a cura da sua enfermidade. E ele também recebeu o perdão dos seus pecados. Mas aquelas pessoas que conduziram ele até o local onde Jesus estava. Pense naqueles homens contemplando a situação daquele cidadão. E naturalmente eles foram constrangidos a levantar aquele homem. Eu vejo eles estabelecendo um propósito, porque se não houvesse um propósito, de maneira nenhuma eles iriam conduzir aquele homem até Jesus. Aquela ação envolveu algum tipo de sentimento, porque ele, no sentido de ajudar aquela pessoa, naturalmente eles tinham algum tipo de comunhão. Dificilmente alguém ajuda um desconhecido, dependendo da situação. Nos dias de hoje, esse é o cenário que nós vivemos. Porém, a lição que nós aprendemos ali é que aqueles homens que conduziram o paralítico, eles deixaram um aprendizado para nós, que independente de nós conhecermos ou não, mediante a necessidade, como servos de Deus, nós precisamos ter esse sentimento, esse desejo de ajudar ao próximo. Porque ajudando ao próximo, nós vamos estar semeando para nós mesmos colhermos lá na frente. Naturalmente houve um planejamento, naturalmente houve um propósito, naturalmente houve fé. Eles acreditaram que Jesus poderia resolver o problema dele. Eles empregaram fé na crença de que aquele homem que estava ali ensinando naquela casa tinha poder e autoridade de curar aquele, porque esse era o propósito. O propósito era a cura do amigo, não era nenhum benefício próprio para nenhum dos 4. Eles não tinham segunda intenção, eles não tinham desejo de adquirir fama, de adquirir nada, mas sim ajudar o seu conhecido, o seu amigo, ou simplesmente um necessitado que precisava de uma ajuda. Essa é a lição primórdio, é a primeira lição que nós aprendemos nessa passagem bíblica aqui. O desejo de ajudar, o propósito, o planejamento para ajudar alguém que precisa. Mas e aí? O que fazer? Mas e aí? Como ajudar? A segunda lição que eu aprendo nessa passagem bíblica é que eles tomaram atitude. Quantas e quantas vezes a mudança depende de uma atitude nossa, de uma atitude minha, de uma atitude sua. Eles tomaram a atitude, eles reagiram diante da situação do seu amigo, do seu conhecido, diante
da situação daquele homem. Eles praticaram aquilo que nós chamamos de empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa, sentir como a outra pessoa. Eles se mobilizaram, se moveram em prol da causa do seu próximo, da necessidade do seu irmão. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Será que as nossas igrejas estão praticando isso hoje? Será que nós estamos vivendo isso? Porque pregando, nós estamos pregando muito. Mas será que estamos nos mobilizando, reagindo, tomando uma atitude em prol da causa do nosso próximo, da necessidade dos nossos irmãos? Será que nós estamos empregando essa força, essa atitude? Nós estamos assumindo a responsabilidade, carregando no colo, levando a carga um do outro, como a Bíblia nos orienta? E aí, planejaram, tomaram atitude, mas eles precisavam de uma estratégia. Como vamos fazer? E quando nós nos disponibilizamos para fazer a vontade de Deus, Deus abre a nossa mente e entendimento, nos dá a estratégia, como Deus fez com todos os seus servos e não deixou nenhum deles na mão. E eu posso dar exemplos aqui de Josué, de Moisés, de outros e outros e outros, em que venceram através de estratégias dadas por Deus. Por Deus. Por Deus. E eles montaram a estratégia. E essa estratégia foi colocada em prática. E colocando a estratégia em prática, eles se organizaram para realizar o seu plano. Fizeram a cama, construíram a cama. Não sei se amarraram cordas ou como fizeram. A Bíblia, ela relata tudo, ela explica. E naturalmente eu creio que colocaram sim as cordas para descer ele no buraco. E foram lá com toda a ousadia e abriram um buraco no telhado da casa de alguém. Será que pediram autorização ao dono da casa? Será que era a casa de Pedro? Você conhece o temperamento sanguíneo de Pedro. Será que era a casa de Jesus? Será que ali era a residência de Jesus? Ou a residência de Pedro ou de um dos discípulos? Quem deu autorização para ele abrir um buraco no telhado? Mas ele foi lá e abriu um buraco no telhado. Veio carregando o homem, abriu o buraco no telhado e desceu o homem. Eles foram dedicados na sua estratégia, na sua atitude, no seu planejamento. Eles tiveram ânimo. Quantas vezes nos falta ânimo para prosseguir? Eles tiveram força e perseveraram no seu propósito. Você tem perseverado no seu propósito? Eu tenho. Será que eu tenho perseverado no meu propósito? Qual é o teu propósito? Qual é o teu alvo? Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? O que você pretende? Será que os obstáculos têm parado você? Têm te freado? Será que as lutas têm feito com que você fique estagnado no tempo e não prossiga avante? Os homens foram no seu propósito, colocaram aquele homem nos ombros, carregaram ele no ombro, porque tudo que nós fazemos para o nosso próximo, existe uma recompensa de Deus. Nada é em vão, nada que realizamos é em vão. Tudo que nós praticamos é uma semente que nós lançamos. E quando nós lançamos essa semente, ainda que o tempo passe e venhamos a esquecer, no tempo certo ela vai produzir um retorno para cada um de nós. E a bênção de Deus será grande em nossas vidas. Veio carregado e foi colocado pelo buraco e desceu até a presença de Jesus. Oh, que coisa gloriosa é quando nós estamos na presença de Jesus. Não existe lugar melhor para estarmos a não ser a presença de Jesus. E aquele homem estava na presença de Jesus porque ele foi carregado e foi levado até a presença de Jesus. Quantas vezes nós precisamos que alguém nos conduza, nos carregue no colo e nos leve até a presença de Jesus? Isso é bíblico.
A Bíblia fala sobre isso. Várias e várias passagens bíblicas. E Jesus curando aquele homem, a Bíblia diz que os murmuradores que ali estavam, porque sempre tem alguém para murmurar, sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para fazer oposição. A maioria te abraça. Pode ter certeza de que você vai ter essa aceitação da maioria. Mas sempre vai existir um pequeno grupo que vai tentar te frear, que vai tentar te parar, que vai tentar fazer você desistir de tudo. Mas com toda a murmuração, quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse para fazer e acontecer? E Jesus abre a boca e diz, ó, só para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E automaticamente o homem levantou, pegou a sua cama e saiu andando com a cama nos ombros. Porque primeiramente Jesus se preocupou em perdoar pecado. Por quê? Porque a prioridade de Deus para mim e para você é a salvação da nossa alma. A nossa salvação está acima de qualquer tipo de milagre. Não existe nenhum outro tipo de milagre em que a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. O paralítico pode andar, o morto pode ressuscitar, o cego pode ver. A Bíblia não diz que os anjos fazem festa. Mas quando uma alma se converte, quando há salvação, a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. E ali estavam os murmuradores. Jesus perdoou o pecado, recebeu uma bênção, a bênção da libertação, da salvação, e foi curado. Colocou a cama no ombro e saiu para a sua casa. Veio carregado e saiu carregando. Veio humilhado e saiu exaltado. Chegou humilhado, saiu exaltado. Chegou carregado, saiu carregando. E a Bíblia diz, queridos, que aquele homem pegou a sua cama e foi para a sua casa. Ele entrou pelo telhado porque colocaram ele pelo buraco, mas ele saiu pela porta. Entrou pelo buraco, mas saiu pela porta. Entrou como que no fundo do poço, mas saiu com a bênção na mão. Saiu exaltado, saiu vitorioso. Saiu vitorioso. Veio atrofiado pela doença, mas saiu vitorioso e restaurado pela presença de Jesus naquele lugar e na sua vida. E dizem os pregadores costumam conjecturar e dizer que o motivo pelo qual Jesus mandou ele levar a cama para casa era para que todas as vezes que ele olhasse para aquela cama, ele lembrasse de quem ele era, como ele era, e do que Deus fez na vida dele, e do que Deus transformou ele. Para que nenhum dia ele, de maneira nenhuma, se exaltasse perante os seus conhecidos. São só os pregadores parafraseando. E eu encerro esse vídeo acreditando de que Deus falou de maneira muito forte ao teu coração. Creia na tua chamada, acredite no teu potencial, porque Deus é Deus na sua vida.